Não chores os que vão em liberdade buscar no espaço luminoso leito da paz distante do caminho estreito desse mundo de dor e de orfandade. O pranto é a flor de aromas da saudade que perfuma e crucia o vosso peito, mas transformai-o em gozo alto e perfeito, em santa e esperançosa claridade. Chega um dia em que o espírito descansa das aflições, angústias e cansaços, dos aguilhões das dores absolutas. Feliz de quem na crença e na esperança procura a luz sublime dos espaços, buscando a paz depois das grandes lutas. Essa é uma poesia de Antero Quental, um poeta do século XIX, que nos fala sobre as lágrimas. Não choremos por aqueles que partiram, porque continuam vivos. Jesus, no seu evangelho, já nos dizia: eles vão viver. E nós vivemos porque somos espíritos imortais. Muita paz, meus irmãos. Nós estamos dando início neste mês de outubro. Hoje é 6 de outubro de 2020 e estamos dando início à nossa reunião doutrinária. Nós convidamos a todos para a prece, para que possamos, neste instante, iniciar as nossas atividades. Senhor Jesus, em Teu nome, Senhor, em nome de Deus, damos por iniciada a nossa reunião de hoje, que possamos estar com a mente e o coração abertos para os ensinamentos da noite. Fica conosco, Jesus, hoje e sempre. Neste mês de outubro, nós estamos realizando a nossa doutrinária com o tema central Valores Morais. E escolhemos em nossa casa, Centro Espírita Boa Nova, aqui em Feira de Santana, poder pedir às juventudes. Foi uma ideia que nós tivemos de abrir espaço para os jovens, para que eles pudessem também expressar os seus valores, as suas ideias, junto conosco. Já que todos somos trabalhadores da Casa Espírita, todos somos colaboradores do Movimento Espírita. E fazendo esta conexão nesse período, que estamos mais de forma online, nós temos hoje, 6 de outubro de 2020, o Centro Espírita Ceareiros do Bem, da cidade de Santo Amaro, e representando a Juventude Espírita Luiz Sérgio, nosso irmão Murilo Ribeiro. O Murilo é expositor espírita, coordenador e representante agora desta juventude. Ele participa da APSE, que é Assistência e Promoção Social Espírita, que é um projeto da Federação Espírita Brasileira e que ele trabalha na cidade de Santo Amaro. Então, Murilo, com muita satisfação, desejando muita paz, a palavra é sua. Saúdo os irmãos encarnados e desencarnados, que a suave paz do Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Saúdo e agradeço aos irmãos trabalhadores do Centro Espírita Ceareiros do Bem, que é a minha casa, que trabalho e que me faz crescer o tempo inteiro. Saúdo também os meus irmãos do Centro Espírita Boa Nova de Feira de Santana. Agradeço imensamente pelo convite e pela oportunidade. Apesar de não estarmos juntos fisicamente, mas estamos juntos em sintonia. E esse calor, através da sintonia, eu capto e sou grato demais. Muito obrigado. Vamos falar hoje sobre o poder do pensamento e da vontade. E para que a gente inicie as nossas reflexões, é importante tratar de alguns pontos iniciais. O pensamento ele é constante. A mente ela está cheia de pensamentos. E a mente é que controla o nosso cérebro. E lá que está o manancial dos nossos pensamentos. O pensamento é contínuo. Ele é emitido. Ele vai formar uma rede de conexão nesse vasto oceano de pensamentos que formam aí o nosso globo. E para que a gente consiga então iniciar melhor essa reflexão sobre a importância do pensamento, sobre a importância também de você plasmar com vontade, a gente vai trazer uma grande sacada de Emmanuel. Emmanuel trouxe uma variação muito genial daquele nosso ditado quando a gente fala: diga-me com quem tu andas, que dir-te-ei quem tu és.
No caso de Emmanuel, ele trouxe o pensamento como modelador da nossa conduta. Então, na visão de Emmanuel, o ditado ficaria mais ou menos assim: diga-me o que tu pensas, que dir-te-ei quem tu és. E isso influencia demais a nossa vida. Portanto, a gente já começa a perceber, só nessa sacada de Emmanuel, a responsabilidade que nós devemos ter com o nosso pensar. Mas vamos lá. O que é pensamento? O que é vontade? A primeira coisa que a gente já fala, e que inclusive Kardec nos contribui, o pensamento é uma centelha divina. Nos foi dado por Deus na criação. O pensamento é a exteriorização da criação. Porque pensar é criar. Pensar é se conectar junto a esse vasto oceano que nós estamos inseridos. O pensamento vem de Deus, ele transforma, edifica, ele trabalha numa sintonia nossa, pessoal. Ele exterioriza um pouco de nós. E a vontade trabalha a força do querer, o plasmar, o você decidir, firmar. Se pensar é criar, pensar também é dar forma. E se a gente dá forma aos nossos pensamentos, a vontade vem e imprime esses pensamentos com força e vontade. A criação, ela tem muito a ver conosco, como eu falei. Então, se pensar é criar, a gente exterioriza esse pensamento plasmando a criação sempre. A gente se pergunta, algo que a gente ouve muito: o pensamento atrai? A gente deve ter cuidado ao refletir sobre isso. Por quê? Pensar atrai, mas não vamos também exagerar. Por exemplo, não é que eu pensei em morte, que eu vou atrair a morte para mim. Ou que eu pensei em ser rico, que amanhã eu vou atrair uma fortuna para mim inigualável. Mas, se nós somos espíritos, nós temos que ter a responsabilidade, porque o pensamento ele sintoniza a criação. Então, pensar é criar, pensar é plasmar algo. Mas nem sempre, com o nosso pensamento, a gente cria aquela coisa do jeito que a gente acredita que deva ser. Se pensar é criar, a gente também tem que ter a noção modeladora do pensamento. Quando eu imagino que sou formado de corpo físico, espírito e perispírito, eu vou ter a clareza de que o meu pensamento modela o seu perispírito. Quando eu estou alinhado a pensamentos ligados ao amor, à fraternidade, esse pensamento vai deixar cada vez o meu perispírito mais leve, muito mais fluídico. Do contrário, as energias densas emanadas pelo nosso pensamento vai cada vez mais deixar o nosso perispírito mais denso, mais pesado, com um manancial de coisas que podem refletir no nosso corpo físico. Se pensar é criar, eu devo então ter a responsabilidade com ele, reconhecendo o seu poder modelador. Se a gente então sintonizar o nosso pensamento, ele então vai refletir no nosso corpo físico, porque o corpo físico que canaliza, que vai fazer, portanto, essa percepção, captação do que a gente pensa, do que a gente plasma para o universo. Então, se eu penso de maneira alinhada a coisas boas, eu trabalho o meu pensamento de maneira a controlar o meu perispírito, a fechar hematomas perispirituais, a também trabalhar de acordo com a limpeza do meu perispírito, a limpeza perispiritual. Então, se o corpo físico canaliza isso que o pensamento leva para o corpo físico, a gente tem que lembrar que pensamentos sintonizados a vícios
sintonizados a vicissitudes, a trabalhos contrários ao amor, só vai trazer então para o nosso corpo físico mazelas. E daí a gente já começa, portanto, a ver quais as consequências do pensamento para o corpo físico. Se o nosso corpo físico canaliza, sintoniza o que a gente pensa, a gente deve então ter a noção de que pensar alinhado com o bem, com o amor, é uma prática ecológica. Porque, ora, se eu tenho que ter cuidado com o meu corpo, com o meu perispírito, com a minha psicosfera, que é essa carapaça fluídica que nos envolve e que mostra exteriorizados os nossos pensamentos, eu trabalhar para limpá-la, para manter cada vez mais fluídica e menos densa, é ecológico comigo. Então eu já começo a partir de mim uma noção natural, uma noção ecológica do pensamento. E se eu parto de mim essa noção, eu sei que exteriorizar pensamentos também, já que eles estão unidos, ligados nessa rede aí no nosso planeta, nesse vasto oceano de pensamentos, eu sei que se eu pensar alinhado com o bem, eu também estarei sendo ecológico com o planeta, ecológico com o mundo. Portanto, para que a gente deixe firme a nossa reflexão, a gente deve lembrar que pensar alinhado ao bem é ecológico conosco e com o universo, já que a gente emite pensamento o tempo inteiro. Alinhado então com o pensamento modelador, alinhado então com o pensamento em algo que vai refletir o nosso perispírito, a gente deve cada vez mais ter a noção de que, se estivermos sintonizados com o amor, o pensamento vai agir como um bisturi. Ele vai cada vez mais ali retirando os hematomas perispirituais, ele vai retirando ali tudo que é manancial de coisas não tão legais e que reflete no nosso corpo físico, já que ele canaliza essas mazelas. Então, se eu trabalho alinhado a trazer o meu pensamento para algo que me edifica, que constrói e que modela o meu perispírito de maneira contundente, de maneira a alinhar com pensamentos aí caridosos e fraternos, eu vou cada vez mais, então, estimular o bom ânimo, estimular a fé raciocinada em mim, já que eu sei que eu tenho muita e muita responsabilidade comigo mesmo e, para além disso, tenho responsabilidade com o mundo. Então, a gente sabe que o pensamento, ele reflete em diversos pontos em nossa vida. Ele traz para a gente uma noção muito clara de que, se eu ajo a caminho do pessimismo, se eu ajo a caminho de trazer coisas para o meu perispírito que vá trazer algum atraso em minha vida, que vá me desviar de um caminho, eu sei que a modelagem que esse pensamento vai trazer, ela não vai refletir coisas boas em minha vida. Quando eu penso de maneira fraterna, eu revigoro o meu ser. Eu trabalho pela minha própria limpeza e para a limpeza do mundo. Agora, eu preciso ter um cuidado ao trabalhar meu pensamento. Que cuidado é esse? Vamos refletir. Ora, se eu quero renovar o que eu penso, se eu quero renovar o que eu plasmo, o que eu insiro como força de pensamento no universo e no meu próprio perispírito, eu preciso saber que é um trabalho constante, ativo e sem perder o bom ânimo. No entanto, eu sei que eu não posso querer algo imediato. Eu não posso pensar que evolução, que a natureza ela dá saltos. Não adianta querer renovar as coisas de uma hora para outra. Não adianta eu pensar que, se eu não pensar alinhado a coisas boas, eu preciso me punir, eu preciso me sabotar, eu preciso trazer para a minha vida coisas que só vão me sufocar. Não. Eu preciso pensar com maturidade e reconhecer a minha imperfeição. Reconhecendo a minha imperfeição,
com maturidade, com tranquilidade, eu vou saber, sem maneira alguma, sem colocar neurose, colocar qualquer forma de adiantamento, que eu posso cada vez mais me policiar a pensar o bem. Eu não posso ficar me fiscalizando, eu não posso ficar me punindo, me vigiando o tempo inteiro sem trazer o mais importante, que é pensar na minha própria saúde mental. Eu não posso, portanto, querer que as coisas se modifiquem de hora para outra, já que é claro e evidente que a natureza, a evolução não dá saltos. Ela é resultado de milênios, já que o mundo ele está em constante evolução e nós participamos dela. Aí sim eu desenvolvo uma compreensão de mim e do outro. Ora, se eu às vezes penso coisas que não são alinhadas com o bem, se eu às vezes penso coisas que não são alinhadas com coisas que vão me edificar, que vão acrescentar em minha vida algo de valor, eu sei que o meu irmão também pode pensar assim. Eu reconheço então a minha imperfeição, sendo maduro o suficiente para saber que eu estou em processo de construção. Para saber também que eu não posso tentar vigiar o pensamento do meu irmão, que eu não posso tentar vigiar o meu pensamento sem estar dentro da realidade universal. Eu não posso fugir da realidade universal. Eu não posso fugir da realidade do mundo, da configuração do mundo. Eu não posso fugir da necessidade de me trabalhar. Eu não posso fugir da necessidade de trabalhar pela minha evolução. Portanto, quanto mais adiantado eu estiver, quanto mais adiantado eu estiver trabalhando pela minha evolução, melhores pensamentos vão fluir de mim. Até pensamentos ligados ao acolhimento, à compreensão, porque eu vou compreender as fraquezas alheias, mas não vou pactuar com elas. Porque compreender é reconhecer a imperfeição em mim e no outro. Pactuar é colocar aquilo ali como pedra angular de minha vida. Não posso. Portanto, trabalhar o meu pensar é também reconhecer a minha imperfeição. Só que eu não posso dizer aqui, também você vai ficar aí sentadinho, a evolução não dá saltos, é fruto de milênios, e dizer para você ficar de uma maneira confortável, de não agir para trabalhar pela sua mudança. Não. Pensamento é ânimo, é criação. Pensamento é movimento. E junto com a vontade, ela vai só plasmar coisas boas para a nossa vida. Então, qual o caminho, portanto, que eu devo seguir para trabalhar o meu pensamento? Qual o caminho, portanto, é para mim contundente nessa caminhada? Eu me policiar. Primeiro ponto. E o que é me policiar? É eu selecionar pensamentos. É eu entender com naturalidade e maturidade a minha inferioridade e a inferioridade do outro. É eu lembrar que pensar de maneira não alinhada com coisas boas vai trazer consequências para o meu próprio corpo. Perispiritual, corpo físico. Porque ele canaliza tudo isso que eu penso. Só para você ter uma ideia, a gente deve então mostrar o pensamento como uma força. Já que ela é força de criação, ela vai também ser força de evolução. O caminho para pensar bem está no dinamismo, está no movimento. Porque evoluir é trabalhar por esse dinamismo, por esse movimento. É ser dinâmico. É mudar a mim, para o mundo. É fazer luz, é ser luz. E quando eu plasmo pensamentos bons, é a partir daí que eu vou fazer um processo de direcionamento da minha vida. Como a gente falou que o pensamento é uma rede, que o que a gente pensa é plasmado para o universo, a gente cria uma sintonia aí.
A gente então vai fazer um reconhecimento de nós mesmos através do pensamento. Ora, se eu sou formado de uma carapaça fluídica, como eu falei anteriormente, que se chama psicosfera, e o pensamento ele é exteriorizado na psicosfera, e eu devo trabalhar para não poluí-la, eu devo pensar ecológico, para que o meu pensamento, portanto, trabalhe como limpeza e não como um processo de sujar, um processo aí de poluir a minha psicosfera. Eu sei, portanto, que essa imagem que a minha psicosfera ela exterioriza, ela vai trabalhar pela sintonia do que eu atraio. Então eu devo pensar, ora, se eu trabalho pensando no bem, eu vou sintonizar coisas do bem. Eu vou atrair para mim influências positivas. Eu vou atrair para mim coisas que vão estar ali num nível de percepção, num nível de adiantamento, num nível ali, vamos dizer assim, de energia que estará condizente com o que eu estiver plasmando naquele momento. E isso influencia, inclusive, na influência espiritual que nós adquirimos através do pensamento. Se eu plasmo para o bem, se eu plasmo coisas boas, eu, portanto, irei atrair, sintonizar aquele irmão desencarnado, aquele espírito que está ali alinhado com essa minha faixa vibracional. O pensamento ele é vibração, ele emite ondas. Então a minha faixa vibracional, ela vai ser captada pelo mundo espiritual. Ela vai ser captada pelos irmãos desencarnados. E assim, se eu estiver alinhado com um pensamento de amor, um pensamento fraterno, eu, portanto, trarei para mim certas influências ligadas aí a uma boa intuição. Já que o pensamento ele também está ligado à intuição, porque a gente tem uma influência espiritual na intuição. É algo inerente a nós, a nossa natureza espiritual, mas também está ligado aí à influência dos outros irmãos. Então essa intuição, essa percepção do que se é meu e do que eu posso plasmar com o meu pensamento, do que eu posso exteriorizar com o meu pensamento, traz para mim uma noção de que eu posso ser intuído de maneira muito contundente, de maneira muito legal, de maneira muito favorável ao meu crescimento. O nosso pensamento também ele deve estar alinhado às nossas práticas diárias. Deixa eu dar um exemplo. Vamos trazer para a casa espírita. Se eu sou passista, estou dando um passe, estou plasmando a cura, estou plasmando algo libertador para aquele irmão que vem até a mim como para receber o meu trabalho de magnetizador. Se eu pego esse pensamento e deixo ele contínuo pela cura daquele irmão, trabalho pela fraternidade, pelo amor, pela compreensão daquele irmão, o trabalho ele não vai ficar restrito àquela presença física. Porque se eu não pego o meu pensamento e caminho num processo para aquele irmão que veio trazer a minha contribuição magnetizadora, eu vou então permanecer o meu magnetismo só naquele momento em que eu estiver presente fisicamente. Quando eu sair, ou o meu irmão sair daquele trabalho de magnetismo ali, todas as energias que ele adquiriu se cessarão, se perderão, porque não está plasmado através do pensamento e da vontade também. Olha aí a importância do pensamento e da vontade. Olha aí você trazer o pensamento como pedra angular do processo, do seu processo. Trabalho no centro espírita, no seu processo, enquanto ser humano, de vivenciar as mazelas no dia a dia. Porque, ora,
A gente percebe isso com muita facilidade. É muito fácil a gente perceber que quando eu estou com pensamentos legais, estou me sentindo bem, estou me sentindo leve, e aí rapidamente um pensamento mal me toma. Qual é a reflexão que a gente tira disso? A fragilidade que a gente tem ainda em manter pensamentos bons de maneira contínua. Um pensamento mal, ele fere, ele rompe aquele pensamento bom que a gente estava ali desenvolvendo ainda no processo. Portanto, a gente deve pensar de maneira a nos edificar, de maneira a dar leveza ao nosso perispírito, purificando o nosso ser. O pensamento, ele também vai modelar, como a gente falou lá no começo, pelaquela variação do ditado, diga-me com quem tu andas e dir-te-ei quem tu és, ele vai modular também com quem nós andamos. Não é só a nossa conduta. Por que ele vai modelar com quem nós andamos? Porque quando a gente emite um pensamento, a gente emite uma faixa vibracional e que assim, por sintonia, nós temos, portanto, a atração ou repulsão por não estar na mesma faixa daquele irmão. Então, se eu tiver com o meu pensamento alinhado ao amor, eu vou atrair irmãos encarnados e desencarnados com a mesma faixa de pensamento. Do contrário, se eu tiver com o pensamento alinhado ao ódio, eu vou atrair irmãos encarnados e desencarnados também com este pensamento. É muito comum a gente ouvir que o pensamento, ele é a nossa mão. Ele é ação, ele é criação. Então, se ele é ação, se ele é criação, se ele é dinamismo, eu impondo a vontade junto a ele, eu consigo, portanto, trabalhar num movimento dinâmico para a minha evolução. Como, Murilo? Me policiando. Cada vez mais me conhecendo. Ó, Santo Agostinho, voltando às nossas reflexões, está lá no Evangelho. Eu preciso me conhecer para me mudar, para me modificar. E essa mudança vem primeiro para mim, para depois exteriorizar para o mundo. Não adianta eu querer mudar para o mundo, porque não será uma mudança efetiva, contundente, contínua. Será uma mudança rápida e que dirá ali só algum momento que seja para nós algo necessário só para aquele momento. E não algo que é necessário para o espírito. Que é necessário para o nosso avanço moral. Então, só para vocês refletirem melhor, o pensamento, ele está o tempo inteiro conosco. Ele é contínuo, se ele está o tempo inteiro conosco. E ele é criação, e eu estando junto com ele e pegando a influência que ele tem para mim, eu tenho que perceber o tempo inteiro a imensa responsabilidade que eu tenho para com ele. O importante para tudo isso é cultivar o otimismo. Porque se eu penso no êxito das coisas, eu penso, portanto, numa vontade de algo dar certo. Olha aí onde o pensamento e a vontade ganham essa interseção. Eu penso otimista, eu plasmo a vontade do êxito daquela coisa. E para isto, portanto, eu caminho num processo dinâmico de evolução. Eu preciso meditar. Por que eu preciso meditar? Porque meditando, eu consigo me conectar comigo. E nessa conexão, eu consigo cada vez mais me conhecer e saber como eu me policio melhor e não dando espaço aos pensamentos cheios de vicissitudes e que só trarão mazelas, inclusive para meu corpo físico. Porque muitas vezes a gente sente alguma coisa, muitas vezes a gente está ali desconfortável ou trazendo alguma doença, vamos dizer assim, para o nosso corpo físico, e a gente não imagina a influência que o nosso pensamento teve para a criação ou para a permanência daquela coisa. Já que o pensamento é contínuo,
se eu permaneço naquela energia, eu vou também trazer, mesmo que temporariamente, uma permanência para o meu corpo físico, para o meu perispírito, aquelas mazelas. Então, toda essa reflexão nos dá a clareza de que a gente precisa reconhecer o poder do pensamento tanto para o bem quanto para o mal. Eu citei anteriormente o que a gente pode trazer de mazela para o nosso corpo físico, perispiritual, com o pensamento alinhado ao mal. E é interessante também a gente refletir o poder dele, a influência dele nas coisas boas que podem acontecer na nossa vida. Quando a gente plasma a cura para nós, quando a gente plasma um êxito em alguma empreitada, quando a gente começa a alinhar o meu pensamento com o otimismo, quando eu começo a deixar que o pensamento flua num caminho tranquilo, leve, eu vou refletir isso também para o meu perispírito. Ele ficará cada vez menos denso, ele ficará cada vez mais leve. E dando essa leveza, quem é que vai canalizar isso? Como a gente já falou, o corpo físico. O corpo físico canalizando, ele vai exteriorizar o quão saudável estará esse nosso perispírito se a gente o cuidar bem dele. E ele começa a partir do cuidado com o pensar. Porque se eu sei que pensamento é criação, eu crio coisas boas na minha vida com o pensamento. Porque se eu já começar uma empreitada pensando em dar errado, pensando que aquela coisa não vai fluir, ou pensando em dificuldade que eu posso encontrar no caminho, eu vou plasmar em encontrar essas coisas, eu vou sintonizar em encontrar essas coisas. E tudo começa pelo pensamento. Então, partiu de mim eu encontrar essas coisas, eu sintonizar essas coisas. Por que então eu não devo trazer o pensamento para o bem, para o êxito? Já que eu inicio ali um processo de construção da coisa legal, o processo de construção da coisa tendo dinâmica, da coisa tendo sucesso, da coisa tendo excelência. Se eu alinho o pensamento para o bem, se eu alinho o pensamento para a leveza e me preocupo com o meu perispírito cada vez mais leve, o meu corpo canaliza isso, exterioriza isso com êxito. Com isso, eu volto a salientar que a gente não deve, de maneira alguma, trabalhar de maneira muito rápida, afobada. Se eu pensei nessa coisa que não é tão legal, eu já estou errando e por aí eu já estou também dificultando o meu processo. Não, eu reconheço a minha inferioridade. E se eu pensei naquela coisa ali naquele momento que não foi tão alinhada com o êxito, se eu pensei naquela coisa ali naquele momento que não foi tão alinhada ao sucesso, à excelência, eu preciso reconhecer isso e saber que eu me policio para não pensar mais isso. Agora, se eu penso e aquilo ali me toma com o medo, com a frustração, com o medo de errar porque pensei nisso, eu não vou para lugar nenhum. Eu vou ficar ali estagnado e não avançar. Porque o pensamento, ele tem o poder de avançar ou estagnar. Então, se eu não compreender bem que eu estou em um processo de caminhada, de construção desse pensamento leve, eu não vou poder jamais, em hipótese alguma, evoluir. Porque não é possível eu me libertar desses hábitos antifraternos sem renovar o meu pensamento, sem reconhecer o poder de cura, mas também de trazer mazelas para o nosso corpo. Então, a gente finaliza esse pequeno raciocínio anterior como: eu preciso reconhecer o poder do pensamento, tanto para o bem quanto para o mal. Reconhecendo isso, preciso me trabalhar. Preciso me trabalhar com estudo sério, porque o estudo sério, ele traz para mim uma compreensão do mundo e que eu preciso ter. Esse estudo sério traz para mim uma conduta do nosso maior mestre de pensamento, nosso maior mestre de mostrar na prática realmente a boa nova, que é Jesus. Com estudo sério,
Eu conheço a ciência da coisa. Eu conheço as ondas que o meu pensamento emite. Com estudo sério, eu conheço a influência perispiritual, a influência da psicosfera, a influência para o espírito, para o corpo físico do pensamento. Então, através do estudo sério, eu consigo avançar na compreensão das coisas. Eu consigo avançar no que para mim é necessário. Eu preciso também reconhecer em mim o trabalho edificante. Eu preciso estar alinhado com o que me edifica, com o que me faz avançar, com o que me permite avançar, com o que me permite voltar a reconhecer os meus erros, com o que me permite voltar a reconhecer as minhas imperfeições, o que me permite voltar a reconhecer as mazelas interiores que eu trago. Então esse trabalho edificante, seja ele de qual natureza for, trabalho profissional, um trabalho espiritual, religioso, volta para nós com o reconhecimento de nós mesmos, quando a gente faz com seriedade, quando a gente faz com carinho, entrega. E essa entrega possibilita que eu me conheça e possibilita então que eu plasme coisas boas através do meu pensamento. Então, além do trabalho edificante, do estudo sério, eu também preciso desenvolver a prece. Olha que coisa interessante. A prece, ela é a exteriorização do nosso pensamento, do que a gente está plasmando, do que a gente está emitindo como vontade. E quando a gente alinha a prece ao pensamento de amor, ao pensamento de fraternidade, ao pensamento de caridade, a gente só vai sintonizar coisas boas. E aquela prece realmente fará sentido, realmente terá aplicação contundente em nossa vida. Porque, ora, se eu faço uma prece e essa prece só fica no campo da fala, essa prece só fica no campo ali do exterior, do que minha fala está exteriorizando, eu vou saber com toda clareza e certeza que o meu pensamento não estando alinhado com o que eu estou falando, aquilo ali não vai servir de nada. Aquilo ali não vai trazer para mim um processo contínuo. Aquela prece, então, para mim não vai fazer efeito. Nem efeito de cura, nem efeito de libertação, de renovação. Então, o poder do pensamento também influi na prece. Porque a prece precisa estar alinhado com o que eu penso. Eu não posso plasmar e expor vontades, desejos de uma coisa no campo da fala e estiver pensando algo totalmente o contrário. Porque muito do que eu penso é captado. Então, se muito do que eu penso é captado, a minha fala ela não vai servir de nada. O que vai ser captado é o que eu penso. Volto a repetir, o pensamento é a nossa mão, é o que cria, é o que age, é o que controla a ação. Se o pensamento é o que controla a ação, é, portanto, ele que eu devo trabalhar primeiro na prece, para depois, inclusive, a fala. Eu devo sintonizar coisas boas, eu devo trabalhar no poder do pensamento e da vontade para a minha própria renovação do ser. Então, a gente conseguiu perceber o quão o trabalho é edificante, o quão a prece, o quão o estudo é importante para esse autoconhecimento. Se não, o contrário, se eu então deixar o orgulho, o egoísmo tomar conta de mim, se eu não me disciplinar e se eu receber um elogio aqui ou receber uma crítica e o meu pensamento estiver alinhado com aquele elogio de maneira a trazer o caminho para o orgulho, ou se eu receber a crítica e eu alinhar meu pensamento a absorver aquela crítica, o meu caminho vai estar traçado naquele processo. Portanto, eu preciso manter minha mente no processo da disciplina. E disciplina é eu trabalhar no meu autoconhecimento. Eu trabalhar para que cada vez mais eu reconheça as minhas imperfeições, para que a partir das minhas imperfeições eu consiga fazer as correções necessárias sem achar ou acreditar que a natureza vai dar saltos. Então eu estou aqui falando como é importante ter bons pensamentos e de uma hora para outra eu só vou pensar coisas boas, eu vou ser um novo ser,
eu vou dar um salto evolutivo imenso e a partir daqui eu seria um novo homem. Não. É trabalho constante, é dinâmica. É eu potencializar isso cada vez mais. É eu reconhecer com maturidade os meus limites. É eu reconhecer com maturidade até onde eu posso avançar ou não. É eu reconhecer com maturidade que se chegar um pensamento ruim em mim, eu preciso trabalhar para que ele não volte. E não trabalhar para absorver isso ou me punir. Porque, eu pensei nisso, não posso, eu tenho que me punir, eu não vou fazer mais isso, eu não vou mais para esse lugar, porque lá me traz esse tipo de pensamento, eu vou me isolar do mundo. Isso não funciona. Eu preciso estar inserido no mundo para ser diferente dele. Diferente no sentido para o bem. Se o mundo está me trazendo coisas ruins, eu preciso estar inserido nele. Isso é claro e evidente para a gente, mas eu preciso mostrar a outra face. A própria lei de sociedade nos garante isso, nos dá essa imensa contribuição de que eu preciso estar inserido no mundo, eu preciso reconhecer o outro. E o meu pensamento, portanto, está diretamente ligado a isso. Porque se eu não reconheço a minha imperfeição e a imperfeição no outro, eu não vou pensar coisas boas dele. E se eu não vou pensar coisas boas dele, eu vou me poluir. Porque se ele não estiver numa faixa de sintonia que capte o meu pensamento, ou seja, que vai repulsar o meu pensamento, ele só vai voltar para mim e só vai me prejudicar. Então essa noção de que eu preciso me preocupar com o meu próprio corpo, me preocupar com o meu perispírito, com o meu espírito, controlando o meu pensamento, nos dá a clareza de que eu também absorvo o que o outro pensa se eu estiver na mesma linha, na mesma sintonia vibracional, na mesma faixa vibracional que ele estiver. Então, se eu absorvo isso e posso trazer para a minha vida essa influência do pensamento, eu posso trazer para a minha vida a influência espiritual, como eu citei anteriormente, eu tenho uma clareza de que eu preciso também ser humilde, ser fraterno e não pensar de maneira alinhada à vicissitude sobre o meu irmão, porque ele pode estar na faixa vibracional a absorver isso aí. Isso é caridade. Caridade, ela está muito além das coisas físicas. Ela também está no campo do pensar bem no outro, de plasmar o otimismo, a excelência, a vitória para o outro. Por quê? Se eu plasmar coisas ruins para o outro, infelizmente ele possa ser que esteja numa sintonia a absorver o que eu estou pensando e eu vou estar infligindo mal para ele. Eu não vou estar sendo caridoso de maneira alguma. Eu vou estar sendo mal com ele. Então, reconhecendo que eu preciso trabalhar para manter minha faixa vibracional boa, é também reconhecer que eu preciso entregar coisas boas para o outro, a fim de que ele vai captar só essas coisas boas. Porque se eu plasmar coisas ruins, ele pode captar, e isso não é nada caridoso da minha parte. Para que a gente caminhe nesse processo de raciocínio da coisa, do pensamento, da importância e de como ele influi na nossa vida, a gente deve trazer um exemplo muito lindo, muito claro, que é o nosso Mestre Jesus, que nos apresentou a Boa Nova, que nos apresentou na sua prática de vivência uma conduta de pensamento, uma conduta de viver em harmonia com a criação. Então, se nós somos produtos da criação, se o pensamento é criação, olha a responsabilidade que a gente tem. Então, Jesus nos ensinou a importância da prece, a importância de plasmar coisas boas, a importância de você pensar alinhado com um desejo e uma vontade. Tudo baseado na ótica do amor, nessa vivência do amor e da fraternidade. Jesus nos mostrou a importância da meditação. E meditar é você transmutar o pensamento para um eixo em que você compreenda o seu eu e consiga, portanto, ali trabalhar pela sua reforma íntima. Porque meditar é um momento em que você está consigo e, estando consigo, você consegue, portanto, fazer melhorias e trazer melhorias para o que você transmite, para o que você plasma.
com as nossas ações, a gente também influencia muita coisa. Por quê? Se eu vou agir pensando no bem, se eu vou agir pensando que aquela coisa vai trazer um ponto positivo não para mim, mas para o outro, porque se eu pensar que é um ponto positivo para mim, vai ser egoísmo, vai ser a completa demonstração do egoísmo. Se eu penso que a minha ação, a atitude, vai trazer algo de positivo para o outro, eu estou pensando, portanto, além. Se eu penso além, eu emano para o universo coisas que vão ajudar na sua ecologia, no seu repleto funcionamento. Porque o universo está interligado, o universo é um todo. E nessa discussão, inclusive, de espiritismo e ecologia, a gente trabalha com a força do pensamento. A gente trabalha lembrando que o pensamento ele pode ser um inimigo número 1 do mundo completo ecologicamente, do mundo ali estando alinhado com as suas conexões entre os seres vivos, a mais completa harmonia entre o que é vivo e o que não é não vivo, entre a mais completa harmonia entre os animais, os vegetais e outros seres que habitam aí o nosso mundo. Portanto, pensar bem é a mais completa demonstração do cuidado com o mundo. Jesus foi o maior ecólogo do mundo. Por quê? Por que ele foi o maior ecólogo do mundo? Porque ele trouxe para a gente a necessidade de reforma íntima. E quando a gente trabalha sobre a ótica da necessidade da reforma íntima, a gente plasma coisas boas. E plasmando coisas boas, a gente consegue purificar cada vez mais esse mundo que está inserido nesse vasto oceano de pensamentos. E do que é que depende o que eu plasmo? Do que é que depende se isso vai ter uma extensão, se vai ter uma continuidade? É justamente isso. Se eu penso em uma coisa, numa ótica imediatista, a coisa ela não vai ter continuidade. Mas se eu plasmo aquela coisa para a minha vida, colocando também a vontade como um ator principal, como protagonista daquele processo, eu vou dar uma dimensão a essa onda do pensamento muito grande. E se eu dou uma dimensão dessa onda do pensamento muito grande, eu trabalho para o mundo. Por quê? Porque eu trazendo esse pensamento contínuo para o mundo, eu estou trabalhando incessantemente e dinamicamente para a nossa evolução. Estamos em tempo de falar de evolução. Quer dizer, o tempo de falar de evolução é o tempo inteiro. Mas nesse momento em que estamos aí, e de conhecimento para todos que estamos em um processo de transição planetária, não cabe mais a gente ficar estimulando pensamentos que não vão trazer edificações para o ser. Porque senão a gente não vai estar alinhado com a proposta de um planeta de regeneração. Então, olha a contribuição que um pensamento alinhado com o bem tem. Ele trabalha em todas as áreas da vida. Ele trabalha no físico, no espiritual. E Jesus traz toda a conduta que devemos ter. Então, se você quer pensar bem, vai estudar, vai olhar o Evangelho, vai ler, reler, vai procurar o que Jesus nos trouxe de contribuição nas suas ações, na sua conduta. Vai meditar, vai se conectar consigo. Vai lá ouvir também Santo Agostinho, que está lá no Evangelho, desse autoconhecimento, de importância de você voltar para cima a responsabilidade e a maturidade das suas imperfeições com dinamismo para atingir uma evolução moral. Vamos então retornar para o pensar através de uma ótica que se debele do orgulho e do egoísmo. Porque toda ótica que está pautada no orgulho e egoísmo traz para a gente coisas que nos aprisionam em nossas próprias imperfeições. E ficar aprisionado nas imperfeições não é dinâmico, não está contundente com a evolução. Porque evoluir é dinamizar, é dar movimento, é imprimir a vontade. Pensar
cria e a vontade vai dar, então, a formatação desse pensamento. Eu crio uma imagem através do meu pensamento, eu plasmo coisas boas através do meu pensamento. Posteriormente, eu vou impor a vontade como algo que vai dar ação, que vai dar atitude a esse pensamento. Então, concluindo essa reflexão sobre o pensamento e a vontade, ela nos garante, essa reflexão que a gente teve aí nessa contribuição anterior, ela nos garante que eu preciso, então, colocar como protagonista em minha vida o cuidado com o meu pensamento. Porque cuidar do meu pensamento é reconhecer o poder modelador que ele tem. É reconhecer que o meu pensamento influi no meu perispírito. É reconhecer que o pensamento ele pode deformar meu perispírito. E essa deformidade ela tem mais ou menos permanência por conta das nossas, portanto, continuidade naquele pensamento. Então sou eu que vou me responsabilizar pela continuidade ou não da deformação que eu posso causar no meu perispírito através do meu pensamento. É esse trabalho incansável e constante em me policiar, em saber que um pensamento, se ele vier ruim, se ele vier atrapalhar um pensamento bom, ele não vai ditar isso o tempo inteiro. Ele vai nos mostrar o quão frágil está o nosso pensamento bom. E eu devo trabalhar, então, pelo fortalecimento dele, para que um pensamento ruim não abafe-o, não o sufoque e não traga para mim, então, naquele momento, o protagonismo da minha mente. Se o pensamento vem da mente e a mente que controla o cérebro, a gente, então, liga o pensamento com as nossas ações. Então, não tem como agir no caminho do bem sem pensar no caminho do bem. Não tem como agir de uma maneira caridosa sem estar alinhado os meus pensamentos na caridade. Porque o contrário disso é orgulho e egoísmo. Então, meus irmãos, vamos pensar cada vez mais o quão é necessário eu trabalhar para o meu pensamento, porque ele ajuda a mim, ao próximo, ao mundo, ele influencia. E um pensamento conectado com o bem vai ser uma luz que vem de Deus, porque o pensamento é criação e nos foi dado por Deus, para compor esse vasto oceano. Então vamos partir de nós, mesmo que você ache que é uma coisa pequena, mas não é. Se eu partir de mim um pensamento legal, eu vou dar uma luz nesse vasto oceano que a gente está inserido. E alguém vai captar isso. E se alguém captar isso, eu vou estar demonstrando completamente a fraternidade. Eu vou estar demonstrando, portanto, o quão é importante eu não pensar somente em mim, estando alinhado com o egoísmo, mas pensar que se eu plasmar coisas boas, mesmo que não direcionado a alguém especificamente, alguém vai captar isso e vai trazer coisas boas para a sua vida. Então, vamos ter responsabilidade com o que nós pensamos e trabalharemos dinamicamente pela renovação dos nossos pensamentos, sem nos desesperar, sem nos punir se errarmos, porque faz parte do processo evolutivo. Quantas vezes forem necessárias, a gente deve cada vez mais refletir sobre a nossa conduta. Finalizo, portanto, agradecendo imensamente e calorosamente ao Centro Espírita Boa Nova pela oportunidade de estarmos aqui refletindo sobre esse conteúdo que é muito vasto e muito importante para a nossa formação espiritual. Agradeço aos trabalhadores do Centro Espírita Boa Nova por estarem nos assistindo, por estarem plasmando vibrações de êxito e de boas intuições. Agradeço ao irmão Sidgley pela oportunidade, pelo companheirismo, pela fraternidade e pela demonstração de acolhimento que neste momento aqui foi dada por ele. Agradeço então demais a quem nos assiste e finalizo essa palestra cada vez mais com a vontade de estarmos juntos fisicamente no momento necessário, no momento que for seguro para todos, para que a gente possa
nessa união e nessa vontade de expandir a causa espírita, fazer um bom trabalho aí para a humanidade. Então, Centro Espírita Boa Nova, conte comigo sempre para o que precisar. Um abraço fraterno e caloroso aí, mesmo que virtual, para todos os irmãos que nos assistem. Um grande abraço. Finalizamos o nosso trabalho de hoje, né, Murilo? Infelizmente, chegamos ao final, mas agradecendo ao Centro Espírita Ceareiros do Bem, da cidade de Santo Amaro, a toda a juventude espírita, Luiz Sérgio, a esses jovens que estão aí contribuindo na divulgação e na vivência dessa doutrina tão maravilhosa. Muito obrigado, Murilo. Muito obrigado a todos os companheiros do Centro Espírita Ceareiros do Bem. Nossa próxima reunião, nosso próximo encontro é agora sexta-feira com o programa Presença de Chico Xavier. Queremos pedir a todos vocês que nos sigam nas redes sociais. Centro Esp Boa Nova é o nosso Instagram, Centro Espírita Boa Nova é o nosso canal do YouTube e Facebook. Muito obrigado, grande abraço e até o próximo encontro.